Olá, crianças, a paz do Senhor! Começa agora mais um programa Coração Puro. E no programa de hoje temos muitas atrações. Primeiro, versículos bíblicos. Vamos ter também um bate-papo especial com a doutora Marli Campos. E o tema será alimentação das crianças. E como não pode faltar, e as crianças gostam muito, o musical. Com certeza, músicas animadas para divertir você. E não pode faltar histórias bíblicas. Estamos começando o programa Coração Puro. E agora é o momento do versículo do dia. Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Que palavra de sabedoria que a Bíblia nos traz hoje. Já pensou? Muitas vezes a gente confia mais em nossa própria opinião ou também na opinião dos amigos do que na opinião do Senhor. E aqui está dizendo que é para a gente confiar no Senhor de todo o nosso coração, sem duvidar, sem ter medo, sem vacilar. E não é para a gente nos apoiarmos no nosso entendimento, mas sim no entendimento do Senhor, porque muitas vezes a sabedoria dos homens é loucura para Deus e a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Imagine só quantas histórias nós conhecemos na Bíblia de pessoas que agiram pela fé. Não é verdade? Abraão mesmo, ele creu na promessa de Deus que a esposa dele ficaria grávida mesmo já sendo bem idosa. Por quê? Porque ele tinha sabedoria de Deus. Mesmo que os médicos diziam que ela não poderia engravidar mais devido à idade avançada, ele acreditou na promessa do Senhor. Então, acredite na palavra de Deus, na sabedoria de Deus. Confie no Senhor e não em seu entendimento. Porque, gente, quem vive pela palavra de Deus, quem vive pela fé, não pode viver só pelas coisas naturais. Nós temos que viver para as coisas sobrenaturais. Aquilo que é impossível, que é difícil, que é um milagre. É nisso que nós cremos. A cada dia vivemos os milagres do Senhor. Confie no Senhor e não se apoie no seu próprio entendimento. Qual vai ser a história de hoje, Priscila Mazo? Olá, crianças! E a historinha de hoje vai falar sobre a parábola da viúva persistente. Jesus contou essa parábola aos seus discípulos. Querem ouvir? Está lá em Lucas, capítulo 18. E a palavra de Deus diz o seguinte: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. E ele disse: Em certa cidade havia uma viúva, havia um juiz que não temia Deus e nem se importava com os homens. E naquela mesma cidade havia uma viúva que se dirigia continuamente a ele suplicando. E a viúva falava assim: Faze-me justiça, ó Deus, ó seu juiz,
contra o meu adversário, faze-me justiça. E todos os dias aquela viúva buscava justiça e ela insistia com o juiz. Mas o juiz, ele não temia Deus e nem se importava com os homens, nem se importava com a viúva e nem com os órfãos e nem com ninguém que sofria. Aquele juiz tinha um coração muito duro, ele era muito mau. Mas a viúva continuamente insistia, até que certo dia, de tanto insistir, de tanto bater na porta do juiz, sabem o que aconteceu? O juiz resolveu atender o pedido da viúva. Então, o juiz falou assim: eu não temo a Deus e nem me importo com as pessoas, mas de tanto que essa viúva está me incomodando, bem, não aguento mais. Ela está me incomodando muito. Então, acho que vou resolver o problema. E foi lá e deu a sentença que a viúva precisava. Resolveu o problema da viúva. E ela saiu de lá muito alegre, muito feliz. E ela pulava de alegria e contava para todas as pessoas. Quem contou essa história foi Jesus. E Jesus contou essa história com o objetivo de nos ensinar. O que ele queria nos ensinar mesmo? Ele gostaria de nos ensinar que nós não devemos desistir de orar. Porque se aquela viúva insistiu com aquele juiz tão malvado, insistiu e conseguiu convencê-lo a julgar, imaginem só quando nós, filhinhos de Deus, começamos a insistir em nossas orações. Começamos a pedir ao Senhor, a clamar com todo o nosso coração. Então, se você perseverar na oração, insistindo, Deus resolve o meu problema, Deus resolve o meu problema, Deus, eu tenho uma doença, ou alguém doente na família, alguém que está passando problema financeiro, alguém que está passando um problema em qualquer área, e você continuar insistindo em suas orações, Deus, que é totalmente diferente do juiz, que ele é bondoso, amoroso, querido, Criador dos céus e da terra, ele se preocupou tanto com a nossa vida, com a nossa felicidade, que ele enviou Jesus, o seu único filho, para morrer na cruz por nós. Se ele não negou até mesmo o seu próprio filho, não nos dará também todas as coisas? Ah, Jesus é muito bom, Deus é muito bom. Por isso, não desista de orar. Às vezes você orou uma vez só e falou assim: ah, Deus não me atendeu, não vou orar mais não. Hoje, a historinha nos traz uma grande lição. A viúva persistente não desistiu do seu pedido àquele juiz malvado. E você que tem um Deus bondoso, continue insistindo. Ore. Você tem um problema? Persevere na oração. Persista. Seja igual a viúva persistente. Jesus nos ensinou esta parábola. Vamos aprender com Jesus.
separa? Não. E os problemas me separam? Não. O perigo me separa? Não. Nada, nada, nadinha de nada. Nada, nada, nadinha de nada. Nem a morte, nem a vida, angústia e principado. Nada poderá me separar do amor de Jesus. Cantem comigo! Nada, nada, nadinha de nada. Nada, nada, nadinha de nada. Nem a morte, nem a vida, angústia e principado. Nada poderá me separar do amor de Jesus. Pode acreditar! Nada poderá me separar do amor de Jesus. Olá, crianças! Estamos de volta aqui com o programa Coração Puro e nós vamos agora para um bate-papo especial com uma nutricionista. Então chamem a mamãe, o papai, quem estiver aí em casa para estar assistindo, porque é muito importante. E nós vamos falar de mulheres gestantes. Então, se tem uma gestante aí na sua casa, chame ela, uma grávida, né, que tá aí, ó, esperando um bebezinho, às vezes o seu irmãozinho, né? Todo mundo agora atento para as dicas que a nutricionista Marli Campos vai nos dar agora, né? Marli, muito obrigada por ter vindo até o programa Coração Puro. Eu quem agradeço pela oportunidade, estou muito feliz de estar aqui com você. A Marli, ela é nutricionista e ela já fez vários cardápios para mim, já me ajudou bastante a equilibrar a minha alimentação e como eu confio demais no profissionalismo dela, a gente convidou ela para estar aqui no programa Coração Puro para trazer dicas para vocês. E hoje, eu não sei se o pessoal de casa está sabendo já, né? Mas eu estou grávida. A Marli, né, já sabe, já contei para ela. E eu, como uma gestante, estou com várias dúvidas, Marli. E eu imagino que as outras gestantes, mamães que estão nos assistindo, também têm. Então, quem sabe, as minhas dúvidas e as suas vão nos ajudar um pouquinho, né? Qual, então, a maior importância da alimentação para o nosso bebezinho que a gente está esperando? Assim, é muito importante a gente se alimentar bem nesse momento. Se eu me alimentar mal, eu vou estar prejudicando depois o desenvolvimento do bebê ou não? Assim, com certeza. A alimentação, ela é muito importante em todas as fases. E também não deixa de ser muito importante na gestação. Por quê? É nos primeiros 3 meses que a criança está se formando a parte cerebral dessa criança. Então é muito importante, porque o nosso cérebro é que comanda todo o corpo. E daí a importância do ácido fólico, que muitas mamães até estão fazendo tratamento, querem engravidar, já têm intenção, mas não começaram a tomar esse ácido fólico, que também é encontrado no brócolis, que muita gente não sabe. Então, a alimentação é importantíssima nessa fase. Depois, no segundo trimestre, que é a partir do 6º mês, já começa a importância de se estar ingerindo ferro na gestação, né? Para estar formando as células do corpo da criança. Então, é importantíssimo também a alimentação nessa fase. No 3º trimestre também é importantíssimo a alimentação do cálcio, né? Tá ingerindo cálcio através de leite, de queijo, para estar formando mesmo, né? A estrutura óssea da criança, a densidade desse osso, o tamanho. E geralmente o que acontece? A gestante, ela acaba se privando dos alimentos, né, com medo de ter um ganho de peso muito grande, e depois nasce uma criança pequenininha, né, não cresceu, e daí a mãe fica, nossa, mas o que aconteceu com a minha criança, né? Eu sou uma mulher alta, eu sou bonita, o meu marido é um marido grande e minha criança nasceu pequena. Muitas vezes pode ser sim por falta de uma alimentação correta. Sendo que, o que acontece muito também?
Às vezes a mãe ela pensa, eu tenho agora que me alimentar por 2. Não é bem assim, né? A mãe, no primeiro trimestre, aumenta em torno de 200 quilocalorias apenas. Se você for parar para pensar, não é muita coisa, porque num bolo, uma fatia de bolo de chocolate tem 300 quilocalorias. Mas, Marli, isso, né, aumenta 200 calorias para uma mãe que se alimenta normal. Sim. Agora, para aquela mãe, igual você me conhece, que às vezes já comia pouquinho, né? Igual eu sempre comi pequena quantidade, por isso que eu sou magrinha. Então, no meu caso, não. Eu tenho que chegar mais que 200 calorias. Normalmente a gente fala 200 quilocalorias são para mães... que já se alimentavam normal, corretamente. Sim. Já se alimentavam normalmente. Agora, para aquelas mães que já entraram na gravidez com déficit de peso, né? Com um peso mais baixo. Ou déficit de nutrientes, ou não? Também. Tem isso, às vezes a mamãe não tá tão magrinha como, né, como no meu caso, que eu tô abaixo do peso. Tá com peso normal, ou até meio gordinha, mas faltando nutriente, porque ela só comia chips, bolacha, cachorrão. Tem isso? Sim, tem isso. Por isso a importância de se ter um acompanhamento nutricional, né? Porque não é só em quilocalorias, não é 200 quilocalorias. É também em cálcio, é em ferro, é em ácido fólico, é em zinco. Então, por isso a importância mesmo. E cada indivíduo é um caso, né? Tem mães que também vão entrar na gravidez já com sobrepeso, pesando 10 quilos a mais. Então, daí precisa desse acompanhamento, desse cuidado todo especial, e é importantíssimo esse cuidado na gestação. E outras coisas que as mães também acabam esquecendo é que elas vão amamentar logo depois dessa gestação, né? E do preparo do mamilo, do mamá para amamentar, né? Porque depois a criança ela vai sugar e o mamá vai rachar, né? Então precisa de certo cuidado, como banho de sol, né? Precisa fazer massagem, né? Com a toalha. Então todo esse cuidado que a gente observa muito, que depois a criança nasce, a mãe ela vai amamentar e ela sente muita dor e acaba abrindo mão dessa amamentação. E a amamentação é importante para o bebê, para o desenvolvimento dele. Sim. E também para a mãe voltar ao peso normal, né? Com certeza, porque a mãe amamentando, ela vai ter um gasto calórico, né? Então ela vai perdendo peso com isso também, porque na gravidez acontece um armazenamento de gordura no corpo da mulher, que também através da amamentação que vai ocorrer essa perda de gordura, né? Eu lembro, é a segunda gravidez, né? Então na primeira gravidez do Lucas, eu engordei 1 quilo por mês, mais ou menos. Quando eu ganhei o Lucas e eu amamentei ele, eu perdi 1 quilo por mês. Só que no meu caso, né, gente, vocês me conhecem, eu queria até ter ficado um pouquinho com os quilos, né? Mas foi muito rápido, eu fui perdendo 1 quilo por mês. Também eu acho que do agito da vida, porque nem todas têm essa sorte, vamos dizer, de perder tão rápido. Não, geralmente é o contrário. As mães, elas têm muitas dificuldades de perda de peso após a gestação. E a gente sabe que um dos fatores mesmo é a dificuldade de se amamentar, né? Muitas não conseguem, porque a gente sabe hoje em dia que o fator emocional também é um grande predisposto, né? Para atrapalhar aí essa amamentação. Então a mulher ela não consegue perder o peso. Por isso, mães, amamentem, é super importante. Só vai fazer bem tanto para você, mulher, quanto para a criança. Ah, legal. Olha, eu quero saber mais sobre, assim, recapitulando para quem está em casa, Maria. Então, no primeiro trimestre, o mais importante é o ácido fólico. Sim. Mas, por exemplo, assim, eu fiquei grávida, foi uma surpresa. Eu não me preparei, eu não tomei o ácido fólico antes. E agora, eu posso me preocupar? Eu tomei depois. Deve se preocupar a partir do momento que fica sabendo, já começa, já procura um médico, ele já vai prescrever o ácido fólico, já procura nutricionista, vê também nos alimentos, né, que estão presentes. Então, quais são os alimentos que têm ácido fólico? Principalmente verdes escuros, tá? Verde escuro, couve, brócolis. O brócolis é um dos verdes escuros que mais tem ácido fólico, né?
Nas castanhas também contém ácido fólico, mas assim, principalmente mesmo é verde escuros. Vai dar fome, né? Já me deu fome aqui, já vontade de comer essas coisas. E eu ouvi falar que a polenta tem ácido fólico, é verdade? Na verdade, a polenta ela é enriquecida com ácido fólico. Hoje em dia também o que é legal é que muitos alimentos são enriquecidos com ácido fólico. Vale? Isso vale? Vale, porque com certeza. eu sempre tenho muita vontade de comer polenta. Eu ficar grávida, eu faço polenta. Gente, 3 horas da tarde, eu tava comendo polenta com carne moída. Isso é coisa de grávida mesmo, né? Ter esses desejos assim do nada. Uma coisa também que eu fiquei com muita vontade de comer, né? Logo que eu... Na verdade foi assim, eu comi feijão a semana toda, pratada de feijão, rapava o prato de feijão assim, o caldinho. E aí eu falei assim, eu tô grávida, porque não é possível comer tanto feijão assim. Provavelmente foi a necessidade do ferro no organismo, né? Ainda mais as mulheres mais brancas, elas têm uma certa predisposição para ter uma quantidade menor de hemácias, né, no organismo. Então, com certeza, foi mais assim, uma falta de ferro mesmo no organismo, que daí inconscientemente você começou a aumentar a quantidade, né? Porque a natureza é sábia, né? Então, a dica para as mamães, ó. Você tá com vontade de comer alguma coisa saudável, né? Claro, coma mesmo, porque às vezes é o seu organismo pedindo e vai ser bom para o bebê. Então, lembrando que no primeiro trimestre é o ácido fólico, o segundo trimestre é o ferro, né? O mais importante que é encontrado no feijão. Sim, nas carnes, né? Verdes escuros também. Sempre o verde escuro, viu, gente? Não tem como escapar. Ainda bem que eu amo salada de couve. E depois, no terceiro trimestre, cálcio. Cálcio. E aí o cálcio que a gente encontra no leite, nos derivados? Isso, leite, queijo, né? Tem bastante cálcio. O que mais, para quem não gosta muito de tomar leite? Não, daí verde escuros novamente. Tem o requeijão. Requeijão, né? Mas se não gosta de tomar leite, geralmente pão de não queijo gosta também tem. Para quem tem alergia à lactose, daí o que faz? A grávida que tem alergia? Daí é alimentos enriquecidos com cálcio, né? E verdes escuros, contém bastante cálcio também. Gente, do começo ao fim da gravidez é o verde escuro, vocês perceberam? Então vamos comer o verde escuro, né? Vamos caprichar nossa alimentação, porque eu comendo bem, meu bebê vai nascer grande, forte, saudável. Mas se eu comer mal, pode nascer um bebê mais... Sim, pode atrapalhar no desenvolvimento, né, da criança, e ela pode nascer uma criança menor mesmo, ou e no primeiro trimestre, se faltar o ácido fólico, Deus o livre, né, gente? Mas se faltar muito, pode dar até problema cerebral? Acontece problemas neurológicos que a gente fala, má formação também na coluna vertebral, então pode acontecer uma série de coisas aí. Então, a minha dica para você que tem uma vida corrida como eu tenho, então não vamos deixar de nos alimentarmos. Apesar da nossa vida super corrida, o programa Coração Puro quer o bem-estar de todo mundo que está assistindo o programa e o bem-estar das crianças. Por isso que esse tema, agora falando com as mamães, eu estou me preocupando com a criança desde lá da sua formação. Então vamos formar crianças saudáveis, né, mamães? Em nome de Jesus. Ai, nosso tempinho se esgotou, mas amanhã a Marli Campos estará com a gente novamente. E no programa de amanhã, já vou dar a dica para vocês, nós vamos estar falando sobre a alimentação no crescimento das crianças. As crianças que já nasceram, de 1 aninho para lá, como que a gente vai estar cuidando da alimentação deles. Então, não perca este programa. E fique ligado, porque daqui a pouquinho eu tenho mais Coração Puro, mais atrações. Não saia daí. Que peninha, já está acabando o nosso tempo, já está chegando o final do programa Coração Puro de hoje, porque amanhã tem muito mais. Amanhã tem mais música, mais bate-papo com a nutricionista e também histórias bíblicas. É muita coisa boa. E se você quer assistir, não perca o programa de amanhã.
Agora, infelizmente, eu vou ter que ir embora. O meu coração está partido, eu sei que o seu também está. Mas até amanhã, gente. Tchau! Programa Coração Puro. Oferecimento Reco Lingerie.